Olá a todos, sejam bem-vindos a este conjunto de vídeos onde vamos falar um pouquinho das bases da estatística descritiva, um pouquinho também sobre técnicas gráficas de apresentar os resultados da nossa investigação e como se pode usar o Excel para fazer todo o tratamento estatístico que necessitam para uma estatística descritiva simples. Nós vamos usar aqui este exemplo deste inquérito. E, como sabem, é muito comum em ciências sociais usar-se o inquérito como instrumento de recolha de dados. E uma vez recolhidos os dados, é necessário pô-los sobre uma forma de uma tabela como esta que vocês veem aqui. Portanto, neste caso, eu tenho aqui uma coluna que tem o identificador do questionário, só para me indicar aqui que eu fiz 21 inquéritos. Tenho aqui a idade da pessoa, portanto, isto vamos supor que é um inquérito a professores. Tenho aqui a coluna dos seus sexos, tenho aqui a coluna da habilitação académica, quantos anos de serviço tem cada professor, aqui agrupamento de escolas pertence o professor, e então temos aqui as respostas a 4 questões que lhes foram feitos para saber a sua opinião sobre alguma coisa. Cada linha deste questionário, cada linha desta tabela, como vocês podem ver, representa um professor, portanto, todas as suas características, todas as suas variáveis, e, portanto, as linhas que representam professores e as colunas representam, então, características, ou, na linguagem técnica, as variáveis. Portanto, pressupõe-se aqui que as variáveis que nos interessavam era a idade, o sexo, a habilitação académica, para que agora, tratando isto estatisticamente, pudéssemos responder à nossa questão de partida da nossa investigação ou os objetivos da investigação. Então, depois de colocarem os vossos dados assim sobre a forma de uma tabela, é necessário também proceder um pouquinho às vezes à sua limpeza. Por exemplo, vocês podem ver aqui que na coluna anos de serviço temos aqui algum ruído de uma pessoa que escreveu 18 anos e outra que escreveu aqui 7.284, portanto, que é claramente um erro. Este tipo de erros pode acontecer porque o vosso questionário pode ter sido feito online, através do Google Forms, por exemplo, e se este campo for de preenchimento aberto ou não houver lá uma regra que diga que a pessoa só pode escrever números, este tipo de erros pode acontecer. Portanto, como podem imaginar, eu para fazer aqui um tratamento estatístico a esta coluna, por exemplo, se eu quisesse saber em média, ou qual é o número médio de anos de serviço desta amostra de professores, eu teria que fazer a necessária limpeza. Portanto, eu vou aqui então agora substituir estes 18 anos por 18, e agora tenho aqui uma dificuldade maior para saber como é que eu hei de tratar este número. Ora, aqueles de vocês que são professores saberão que muito provavelmente o que o professor escreveu aqui foi não os seus anos de serviço, mas sim os seus dias de serviço. Porque esta é uma pergunta que lhes é feita muitas vezes para questões de seriação em concursos, etc. Portanto, agora a grande pergunta é saber se este número deve ser convertido em anos, algo que eu podia fazer, por exemplo, dividindo por 365, ou se vou admitir que isto é um erro de introdução de dados, e então o mais correto seria, por exemplo, fazer um delete e apagá-lo. Qualquer uma das respostas é válida, desde que vocês, na vossa tese ou na vossa investigação, documentem muito bem ou claramente aquilo que as vossas premissas para tratamento de dados. Por exemplo, nós aqui então poderíamos tentar converter isto em anos, seria, por exemplo, a nossa escolha. Eu vou só aqui aproveitar aqui numa célula à parte fazer aqui o cálculo, portanto seria 7.284 a dividir por 365. Portanto, são cerca de 19,9 anos. Pode tentar arredondar isto à unidade e, portanto, colocar aqui 20 anos. E esse também seria depois outra questão interessante a fazer, que era como é que nós fazemos os arredondamentos, ou qual é o grau de precisão que a nossa investigação precisa. Podemos falar nisso noutro vídeo. Portanto, vou agora eliminar esta célula aqui, uma vez que não tem informação útil.
E claro, temos muitas vezes também aqui o problema dos dados omissos, portanto, campos ou perguntas que não foram de preenchimento obrigatório em que os professores não responderam. E, portanto, temos que ver como é que vamos fazer o tratamento estatístico também destas respostas. Portanto, para acabar este primeiro vídeo, e uma vez que só se fala aqui um pouquinho da limpeza dos dados, vamos ver então se todos os dados apresentam uma uniformização nos seus valores. Por exemplo, aparentemente aqui não há nenhum problema com as idades, portanto, eu vejo que todas elas estão numa gama, poderiam ser uma idade. Quando eu seleciono todas estas idades, eu até posso ver aqui que a média dá 42, portanto é um valor razoável, não haverá aqui problema maior. Aqui em relação aos sexos, eu também desejaria que, obviamente, só existissem aqui dois valores possíveis, o F ou o M. E, portanto, ou eu faço agora aqui uma seleção manual em que vejo todos os valores, ou arranjo aqui um método automático que já irei fazer para vocês verem quanto isto é fácil. Porque vamos ter aqui um problema muito grande, e vocês já deverão estar a ver, que quando se perguntou ao professor qual era o seu agrupamento de escolas, e uma vez que isto era um campo de preenchimento aberto, as respostas, temos aqui algumas respostas, como por exemplo estas que eu vou assinalar a amarelo, que dizem todas respeitas ao mesmo agrupamento, mas foram escritas de forma diferente. E obviamente quando eu pedir ao Excel para fazer um tratamento estatístico de, por exemplo, saber quantos professores é que são deste agrupamento, uma vez que estão aqui palavras diferentes, ele vai considerar isto de agrupamentos diferentes. E portanto todo o tratamento estatístico viria com erros. Portanto, há que uniformizar aqui esta coluna para que todos os agrupamentos tenham sempre o mesmo código, por exemplo. Então, vamos ver então como é que é o método automático de fazer isto. Portanto, eu vou só aqui tirar estas corzinhas. O que nós vamos fazer é, primeiro, dizer ao Excel que todos estes dados que nós acabamos de colocar vão constituir uma tabela. Ou seja, eu vou ter que selecionar todas as células que constituem os dados. Vou agora aqui ao separador Inserir e vou clicar aqui no botão Tabela. Isto não é bem um Inserir Tabela, mas isto é só apenas o botão que vai ensinar ao Excel que tudo aquilo que foi selecionado é uma tabela. E a tabela aqui só nos pergunta para confirmarmos se a primeira linha que selecionamos se é cabeçalho ou não, ou se é um cabeçalho ou se são dados da tabela. Obviamente que aqui é um cabeçalho, portanto vou deixar esta caixa aqui ativa e vou clicar em OK. E ao ser feito isto, ele faz aqui umas alterações interessantes. Primeiro, a nível estético, faz aquilo que se chama uma tabela zebra, em que alterna as cores das linhas para que seja mais fácil identificar os dados pertencentes a cada linha. É apenas um pormenor estético. Mas agora também, ele em cada uma das colunas, portanto em cada uma das variáveis, ele colocou aqui um botão que me permite fazer duas operações que vamos ter muita necessidade. Uma delas é permitir-nos ordenar por essa coluna. Eu, por exemplo, poderia querer ordenar pela idade, por exemplo, do mais pequeno ao maior. Vamos ver que esta operação depois nos vai ajudar a determinar a mediana, que é o valor central do meio quando os dados estão ordenados. Aqui agora, portanto, neste caso aqui eu não tenho grande interesse em ordenar por idade ou por sexo, portanto vou simplesmente novamente agora pedir para que a ordenação seja pelo número do questionário, portanto do mais pequeno para o maior. E portanto a outra operação também que este botãozinho permite, para além da ordenação, é permitir filtrar. Por exemplo, eu poderia querer só ver os professores que são do sexo feminino. Então desativava aqui o masculino e fazia aqui o OK. E isto, vamos ver depois em vídeos futuros, permite-nos logo automaticamente fazer aqui as contagens. Por exemplo, eu posso ver aqui que tenho 10 registros de um total de 21. Portanto, eu automaticamente aqui sei logo os números absolutos e a respectiva percentagem desta característica. Mas, portanto, vou agora aqui voltar aqui ao botãozinho do sexo e ativar o masculino.
A outra grande função então deste botão, portanto, e para explicar aqui esta questão aqui dos filtros, é que isto de uma forma automática permite-me logo ver que não há lixo nesta coluna. Porque quando eu clico aqui, se ele diz que só identifica a categoria F e M, eu sei que esta coluna não tem ruído, portanto não tem um dado incorretamente introduzido por parte do professor. Muito provavelmente isto veio de um questionário em que isto era de resposta fechada e, portanto, o professor não podia escrever livremente o texto que desejaria. Vou tentar ver isto aqui também na habilitação académica. Portanto, vou ver aqui que também os graus, não há repetição de graus, portanto, há licenciatura, pós-graduação, mestrado, formação especializada, doutoramento, está tudo bem. O grande problema está aqui, portanto, em que eu aqui vou ver que existe uma grande confusão de valores e vai ser aqui a seleção e a desseleção destes valores que me vai permitir fazer uma limpeza muito rápida dos dados. Ora, vejam, portanto, eu vou simplesmente desselecionar tudo e agora vou tentar selecionar apenas aqueles que me parecem ser a resposta do agrupamento de escolas de Caranguejeira e Santa Catarina da Serra. Portanto, será este, será este também, que são as iniciais deste agrupamento, será este, será este, será este. Vou assumir que este aqui que diz só Caranguejeira também é. Portanto, aqui estou eu a fazer aqui algumas suposições sobre a minha interpretação que eu estou a fazer aos dados e penso que é só. Portanto, se eu agora selecionar apenas estes casos, eu vou então agora aqui fazer um OK e ele vai-me mostrar agora aqui todas as respostas que eu agora devo apagar e colocar todos com o mesmo nome. Por exemplo, eu poderia simplesmente selecionar todos, fazer um delete e agora todos iria chamar, por exemplo, agrupamento de escolas da Caranguejeira e Santa Catarina da Serra. Por exemplo, esta sigla. Faço um Enter e agora simplesmente vou ou faço um copiar-colar deste valor para as outras linhas, ou então mais rapidamente vou aqui a este quadradinho do canto inferior direito da célula e arrasto e ele automaticamente propaga este valor para todos. E aqui está. Portanto, este agrupamento já está limpo. Então agora, se eu vou fazer o mesmo aos outros. Por exemplo, eu poderia aqui Correia Mateus, fazer aqui, por exemplo, uma limpeza. Faço um delete e, por exemplo, faria agrupamento de escolas Correia Mateus, por hipóteses. Selecionar, arrastar. E, portanto, teria agora estes dois agrupamentos aqui já colocados. Tenho aqui da Benedita, Dom Dinis. Tenho aqui uma palavra Leiria que eu não sei como interpretar e tenho Marrazes. Portanto, eu agora, em princípio, terei todas as categorias bem definidas para termos de tratamento estatístico. Embora talvez por uma questão de estética e rigor, eu devesse chamar a todos estes aqui que faltaram agrupamentos, escolas dos Marrazes, só por uma questão estética, para ter o mesmo prefixo dos outros todos. Mas isso já é um pormenor. Aqui nestas questões, portanto, eu vejo que as respostas iriam variar de 1 a 5. No caso aqui desta questão, ninguém respondeu o valor 1, portanto está só 2, 3, 4, 5. Portanto, está tudo aqui muito uniforme, não há aqui tratamento estatístico a fazer. Portanto, neste primeiro vídeo, falámos só do quanto podemos usar o Excel para fazer a limpeza dos nossos dados, selecionando todos os dados que foram previamente registados numa tabela e depois usar então aqui esta característica aqui de cada uma das colunas para eu fazer alguma limpeza de valores que eu veja que estão errados. Nos próximos vídeos vamos então agora começar a ver as grandes diferenças que existem entre as variáveis, porque claramente temos aqui algumas quantitativas, outras qualitativas, e o quanto isto vai alterar as medidas estatísticas que podem ser feitas a partir destes dados.